Samir fez uma reportagem que diz o seguinte: pode apostar como o futebol brasileiro tem se prevenido contra a manipulação de resultados. Samir, a gente falou ontem sobre o Paquetá, atleta brasileiro da seleção brasileira. Está suspeito de ter fraudado ali, de ter provocado, né, de ter buscado cartões amarelos para beneficiar um grupo de torcedores, de apostadores. Esse grupo da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, local de nascimento e de criação do próprio Lucas. Enfim, isso está em apuração. Lucas, inclusive, pode ser banido do futebol mundial a partir da decisão inicialmente da Europa, logo depois da FIFA. Queria que vocês respondessem a pergunta que você mesmo faz, Samir, na reportagem. Pode apostar? Fala, Léo. Uma boa noite para você, uma boa noite para todo mundo que nos assiste. E pois é, né? Pode apostar sim, mas dependendo de quem você for, aí tem algumas complicações bastante severas. A gente soltou essa matéria aí hoje, né? Não só porque o assunto tá quente, né? Como você falou, a gente tem discutido Lucas Paquetá, tem discutido casos na Premier League, na NBA, né? A Liga de Basquete, em ligas importantes, acontecendo aí casos, né? Que estão causando aí o banimento, a suspensão, multa de diversos atletas. Mas a gente escreveu também essa matéria porque tá fazendo mais ou menos aí um ano desde que surgiu, né? O primeiro grande escândalo de apostas envolvendo atletas no Brasil e desde que as casas de apostas, elas se tornaram mais presentes, né, no nosso futebol brasileiro por meio de patrocínios, né, e tal. Foi mais ou menos ali em junho do ano passado que começaram a surgir as primeiras notícias da investigação que o Ministério Público de Goiás estava conduzindo sobre o assunto. Ele começou, né, em Goiás, depois que o volante Romário, do Vila Nova, ele tinha aceitado 150 mil para forçar um pênalti numa partida da Série B. E daí, a partir das investigações, descobriram que havia uma quadrilha que estava aliciando atletas em diversos níveis, né, diversas divisões do futebol brasileiro. Como resultado, nós tivemos aí 8 jogadores suspensos, né, e que levaram penas aí que variavam entre 360 e 720 dias, além de multa, e 3 jogadores banidos, né? O Igor Catatal, Gabriel Tota e Matheus Gomes, né? Estão banidos aí do futebol brasileiro e mundial, porque, como a gente também discutiu ontem, você vai lembrar, a FIFA tem abraçado essas punições feitas pelas federações dos países, né? Então a gente se perguntou se depois de um ano, como é que o futebol brasileiro ele tem se preparado para impedir que situações como essa voltem a acontecer. Porque um ano depois, nesse intervalo de tempo, né, a presença das casas de apostas, ela só aumentou, elas só têm sido mais presentes no futebol brasileiro. Para você ter uma ideia, Léo, o próprio Campeonato Brasileiro, o nome oficial da competição, carrega uma casa de apostas, né, na sua alcunha, no seu nome. E das 20 equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, 19 tem entre seus patrocinadores principais casas de apostas, né? Então, ao mesmo tempo que você está orientando seus atletas e o seu staff para não se envolverem com isso, você está promovendo de forma incessante essa prática, né? Então, a gente entrou em contato com clubes, com atletas, com federações, né, para saber delas, né? Quais são as medidas que estão sendo tomadas para impedir, né, que situações como esse escândalo que a gente teve no ano passado voltem a acontecer. Muitos dos clubes não quiseram falar, muitos dos atletas não quiseram falar, né? Talvez com medo aí de se comprometer com patrocinadores que estão trazendo muito dinheiro aí para o futebol brasileiro, mas alguns falaram sim, né? Por exemplo, a gente falou com o São Paulo, que respondeu que tem como norma a proibição de envolvimento em atividades de apostas de cota fixa, jogos de azar, loteria ou eventos similares, e que trabalha na promoção de ações afirmativas de conscientização e educação a respeito do tema para seus funcionários. Outros 2 clubes da Série A que responderam aos nossos questionamentos, né, mas responderam na condição aí de anonimato, falaram que entre as medidas que eles têm implementado estão eventos de educação sobre o tema com jogadores e jogadores do time principal e da base para falar sobre vícios em jogos e prevenir sobre o envolvimento dos atletas, né, nessa questão, além de constantes instruções a atletas e staff sobre o assunto, bem como presença de cláusulas em contrato, né, que é uma medida aí bastante importante. A gente, claro, entrou em contato com a CBF, né, que não respondeu os nossos questionamentos, mas para a CPI da manipulação de resultados no futebol, né, que está acontecendo, o Júlio Avelar, diretor de competições da entidade, e o Eduardo Gussen, que é o oficial de integridade da CBF, deram alguns detalhes de como a CBF tem enfrentado essa questão.
Eles trabalham em parceria com uma empresa chamada Sport Radar, que é uma Sport Radar, né, que tem trabalha com estudos de análises, né, de resultado no futebol. E os casos suspeitos que essa empresa identifica, eles são levados, né, para as autoridades investigativas do país, né, como a Polícia Federal, Ministério Público, STJD, Comissão de Ética da própria CBF, né? Então é mais ou menos um sistema, como a gente falou ontem, que a Premier League usa, né, semelhante ali os sistemas que essas duas entidades usam, né? A gente falou, por exemplo, que a investigação da Federação Inglesa identificou um alto volume de apostas, né, num evento específico, no caso, os cartões amarelos do Lucas Paquetá. E a partir das investigações eles chegaram que os apostadores estavam ali na ilha de Paquetá, e aí, né, todo o desenrolar dessa investigação que ainda está acontecendo. E essa matéria, Léo, vamos relembrar também, a gente soltou ela no contexto, né, da CPI da manipulação dos resultados no futebol que estão acontecendo, e ela está sendo muito alimentada pelas denúncias, né, do John Textor, que é o presidente da SAF do Botafogo. Hoje ele voltou a ser notícia, né, porque ele também está trabalhando com uma empresa, né, que trabalha para os outros clubes dele, o Lyon na França e aqui o Botafogo, que é a Good Game. E segundo a Good Game, ela soltou um relatório sobre a partida Palmeiras 5, São Paulo 0, que aconteceu no Brasileiro no ano passado, e que, de acordo com o relatório, ela apitou, né, ela denunciou alguns comportamentos diferentes, alguns comportamentos anormais, né, de jogadores do São Paulo. Eu anotei aqui porque tem uns termos bastante interessantes, né, que eles falam de erros de posicionamento, falta de combate e corridas em intensidade mais baixa, falando ali, né, sugerindo que os jogadores do São Paulo teriam ajuda de má fé para favorecer um resultado do Palmeiras. Ambos os clubes repudiam, né, fortemente as alegações. Ontem a gente também falou um pouco de Leila Pereira, né, na CPI. Ela falou que se o John Textor não conseguir provar essas acusações, ele teria que ser banido do futebol brasileiro. E o São Paulo soltou uma nota oficial hoje, né, novamente repudiando, né, o comportamento do senhor John Textor, falando, dando uma provocada no Botafogo, né, que o Botafogo deve resolver suas diferenças e cure feridas esportivas dentro de campo. Além disso, o José Perdiz, que é o presidente do STJD, ele afirmou que até o momento não há razões para abrir o inquérito, né, sobre todas essas denúncias que o Textor tem feito, porque são subjetivas e sem consciência, né, abrindo aspas, subjetivas e sem consciência, porque são interpretações unilaterais que não guardam pertinência com a realidade desportiva, Léo. Então, o John Textor, aí, de acordo com as autoridades, por enquanto, tá fazendo, né, resumindo, fazendo muito barulho por nada. Tudo bem, Samir Melo, muito obrigado aqui pelas informações, pela análise, um forte abraço, bom trabalho, boa noite para você.